Olá, começa hoje o programa 011 News Entrevista. Lembrando que você pode assistir pelo canal e portal 011 News e também pela Soul TV, sua plataforma de streaming, pelas TVs LG e Samsung para 196 países. Nossa convidada para a estreia desse programa é a deputada federal pelo PL de São Paulo, Carla Zambelli. Ela foi a mulher mais votada do Brasil e o segundo nome mais votado do estado de São Paulo. Deputada Carla Zambelli, seja bem-vinda. Obrigada, Rosa. É um prazer estar aqui, principalmente na estreia do programa, que eu desejo muito boa sorte. Prazer, obrigada. Deputada, eu quero começar com uma pergunta que muitos brasileiros fazem até hoje sobre o episódio do dia 29 de outubro de 2022, quando a senhora foi filmada correndo pelas ruas no bairro dos Jardins ao perseguir um homem com uma arma. Isso ocorreu poucas horas antes das eleições. Teve muita repercussão na imprensa. Uma ala da direita afirma que Jair Bolsonaro perdeu as eleições devido a esse fato. Mas o que ocorreu, o que realmente ocorreu nesse dia e se a senhora acredita nessa versão? Olha, em relação a acreditar na versão de que pode ser que ele tenha perdido por causa disso, eu não acredito, porque eu acredito que a gente não perdeu. Mas muita coisa aconteceu naquelas últimas horas que antecederam esse fato. Primeiro que a imprensa deu muita ênfase naquela imagem de eu segurando a arma atrás do rapaz. Mas antes disso, primeiro, num dia antes, meu telefone vaza para um público. Inclusive, um político está envolvido nesse vazamento, já está sendo investigado pela Polícia Federal. Eu recebo mais de 40 mil mensagens e mais de 1.200 ligações entre as 19h30 e as 4h30 da manhã daquele dia que antecedeu esse registro da arma. Então, recebi muitas ameaças de morte, muita pornografia, enfim, mensagens horrorosas. E quando acordei, eu falei assim, eu vou até a Polícia Civil, porque algumas mensagens ainda estavam chegando, apesar de eu ter bloqueado mais de 40 mil pessoas até as 4h30 da manhã. Liguei para um policial amigo meu e perguntei se ele poderia ir comigo, até porque eu estava com medo devido às ameaças que tinham acontecido. A gente saindo do hotel, meu filho pede para almoçar antes, para a gente ir almoçar. Eu não queria deixar meu filho no hotel, eu estava em sistema de alerta por conta de ter recebido muita ameaça. A gente resolve passar para almoçar em algum lugar. Já tinha tido algumas ocorrências ali perto do local onde eu estava hospedada, que era o Hotel Pestana. Eu sempre fico hospedada no Hotel Pestana em algumas, por exemplo, antes de manifestação e etc. Então, realmente alguém pode ter me seguido, pode ter acontecido alguma coisa desse tipo, mas a gente estava almoçando e quando eu saio do almoço, boto o pé para fora do restaurante, esse rapaz alto, moreno, cospe na minha cara e me xinga. E fala 2 palavrões para mim. Você estava com seu filho? Estava com meu filho e um policial. E eu peguei e falei para ele assim, poxa, vocês falam tanto de misoginia do Bolsonaro, você pega e cospe numa mulher, fala um palavrão desse e o misógino é o Bolsonaro? Naquele momento, a minha equipe começou a gravar que tinha um outro rapaz comigo, o Dárcio, que era da minha equipe o ano passado. Ele começa a gravar. E aí aparece em várias ocasiões ele falando cuspindo, né? Me xingando. Eram 2, depois descobriu-se que depois vieram mais 3, depois descobriu-se que eram 8. Porque, na verdade, câmeras da região pegaram eles 8 conversando dentro de uma hamburgueria, não pediram nada, e eles se dividiram entre 3 pessoas que ficaram nas esquinas para filmar, 2 que ficaram na esquina bem perto do restaurante para quando eu saísse me abordarem, e outros 3 eu não sei onde ficaram, mas eles chegaram logo em seguida. Então eram 5 homens em volta de mim e do meu filho, me xingando, e enfim, teve um que me deu uma cotovelada, isso aparece nas imagens. E o principal, né, aquele jornalista, acho que é Luan, ou Juan, o nome dele, alguma coisa assim, que é o que mais tinha me xingado, o que tinha cuspido na minha cara, enfim, ele também me chama de espanhola e faz como se fosse um movimento com o peito, né, com o seio. E meu filho, alguns segundos antes, tinha pedido para pararem de me xingar. Por favor, para de xingar minha mãe. E empurraram ele e falaram, sai daqui, moleque. Então, estava uma situação muito tensa. Eu já estava tensa, já estava em clima de atenção. Estava uma situação muito tensa. E nisso, alguém me dá uma cotovelada e outra pessoa por trás me dá um empurrão.
Não dá pra ver a pessoa me dando um empurrão, porque quem estava filmando do outro lado da rua, que era um dos três, estava sendo tampado pelos três maiores, e tinham mais dois atrás de mim. Esse rapaz que me empurra, depois ele levanta a mão como se não tivesse feito nada, mas na verdade ele não me empurrou com a mão, ele empurrou com a perna, ele deu um totó na minha perna, e eu caio. Quando eu caio, o policial que estava comigo dá voz de prisão para eles. E eles começam a correr, inclusive esse rapaz que é o moreno, de quem eu comecei a correr atrás também. Ele começa a correr, se você ouve, por exemplo, alguém te dando voz de prisão, tá preso, qualquer pessoa normal, né, ou assim, que eu conheço ou que eu tenha conversado, você falou que você tá preso, você levanta a mão e fica quieto, porque, poxa, a polícia tá mandando você tá preso. Aqui é a polícia, ele se identificou que é a polícia, você tá preso. Ao invés de levantar a mão ou ficar quieto, ele começa a correr. Ele começa a correr, eu corri atrás, aí o policial ainda pegou e me puxou para trás para eu não correr atrás dele, mas eu estava tensa naquela hora, corri atrás. E naquela separação de pessoas ali, o policial acabou ficando para trás, porque ele veio por aqui e eu vim por aqui. Quando eu vim por aqui e esse rapaz começa a correr na minha frente, eu ouço um tiro. Quando eu olho para trás, o policial não está mais. Depois eu fiquei sabendo que o tiro foi um disparo acidental da arma dele, porque ele caiu, ele teve uma lesão no ligamento, tudo isso está nos autos já, ele teve uma lesão no ligamento, ele cai e ele fica embaixo dos carros. Então, quando eu olho para trás, eu não vejo ele. Então, numa situação dessa, em que há uma voz de prisão, eu estou armada, as pessoas estão correndo da polícia e eu escuto um tiro, e dois deles tinham volume na cintura, ou seja, poderiam estar armados também, a primeira coisa que qualquer pessoa indicada, assim, que tem um certo conhecimento do Código de Processo Penal é sacar a arma. Código de Processo Penal 301 e 302, ele diz que qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão em pessoa em flagrante delito. Eu podia não ser uma deputada, eu podia não estar armada, eu poderia dar voz de prisão para ele, segundo o processo penal. Então, eu começo a correr atrás dele armada e dou voz de prisão para ele. Quando chega no barzinho, ali onde a maioria das pessoas viram a gente entrar, eu pedi para chamar a polícia, para o pessoal do bar chamar a polícia, eles chamaram a polícia, e eu falei, senta, ainda falei no chão, ou seja, eu segui todas as regras de uma prisão, tá? No chão. Aí ele pegou e sentou. Eu falei, você vai ficar sentado e calmo, que a gente vai esperar a polícia chegar para a polícia resolver isso. Porque até onde eu estava me parecendo, parecia uma pessoa com grandes problemas até de comportamento, porque recebe voz de prisão, não para, cospe na cara de uma mulher, em 5, poderia ter sido linchada naquele dia. Eles estavam em 5, eu estava sozinha com meu filho, um policial que depois se machucou, ou seja, eu poderia ter sido linchada se eu não tivesse armada aquele dia. E só lembrando que a senhora tinha um porte de arma, com treinamento, tudo correto, exatamente, exatamente. Inclusive, para esse tipo de situação. O meu porte de arma eu consegui com notas acima de 96, né? Ou seja, bem acima do que é o necessário para um porte de arma. Com 38, nota 100. Com 9mm, nota 98. Então, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Todos os especialistas que viram aquela cena falaram que eu fiz exatamente o que deveria fazer numa situação como essa. Agora, assim, o que acontece? A imprensa toda focou naquela coisa da arma, mas todos eles tinham as cenas anteriores, deles me xingando, de ele falar cuspindo na minha cara, eu falar, você está me cuspindo. Por que ninguém veiculou essas imagens? Por que não foram veiculadas essas imagens? Por que não foi veiculada a informação mais importante de que houve um disparo de arma um pouco antes de eu sacar minha arma? Porque era véspera de eleição. Exatamente. E eles queriam montar uma narrativa de que quem é bolsonarista é maluco. E ficou realmente para algumas pessoas que eu era maluca. Agora, as pessoas precisam conhecer a versão anterior, né? Eu só saquei minha arma porque eu escutei um tiro, senão não teria sacado. Não saquei com intenção de atirar, saquei com intenção de dar voz de prisão para ele. Ele se acalmou, inclusive. Eu falei, olha, você tá mais calma, eu vou guardar minha arma, você continua aí? Não, tudo bem. Guardei a arma. No momento que eu guardei a arma, ele levantou. Ele levantou, eu tentei segurá-lo, até cheguei a rasgar a camisa dele. Falei, você vai aguardar a polícia. Aí os outros 4 chegaram, tiraram ele dali. Eu não consigo com 4 pessoas, né? Ninguém me ajudou naquela ocasião. E eles 5 fugiram. Eles acabaram de fugir, 10 segundos depois a polícia chegou.
Então, assim, foi uma situação muito ruim, porque se tivessem ficado os 5 ali, a polícia tivesse prendido todo mundo e levado para a delegacia, ia ter ficado explicado. Naquele dia eu fui na delegacia, fiz teste de pólvora nas mãos, e eu o tempo todo fui tratado como vítima naquele dia, o tempo inteiro eu fui tratado como vítima. Então, eu não entendo porque, por exemplo, eu estou sendo acusada de porte ilegal de arma, sendo que eu tinha o porte, meu porte estava velado, ou seja, eu estava com uma blusa por cima, não dava para ver que eu estava armada, e eu sou acusada de estar usando porte ostensivo. O porte ostensivo é só para a polícia poder usar. E nas imagens dá para ver eu correndo atrás dele, sem a arma na mão e com a arma não aparecendo. Então, assim, tem diversos erros no processo que a gente percebe que vem de uma perseguição política. Mas o importante para mim nem é o resultado em si desse processo. Esse processo agora está com um bom advogado, que é o Daniel Bialski, e eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para provar a minha inocência. O maior problema é ver que a população não tem a informação de várias coisas, não tem a informação do que aconteceu antes. E julga como se eu estivesse errada num processo que eu tenho certeza que qualquer mulher que estiver me ouvindo a versão completa, ela teria feito exatamente a mesma coisa que eu fiz, como eu escutei de várias mulheres que viram a versão completa. Eu tenho certeza que todos os homens, se pensar na sua irmã, na sua filha, na sua esposa, numa situação como essa, também vai dar razão para mim. Então, o mais importante para mim hoje é a opinião pública, é saber que as pessoas estejam bem informadas sobre o que aconteceu, por isso até te agradeço a pergunta que você me fez. Ainda sobre esse assunto, grande parte da imprensa tem divulgado que o ex-presidente Jair Bolsonaro se afastou da senhora depois desse ocorrido. Como está a sua relação com ele? A senhora sente esse afastamento? Olha, depois agora da operação a gente realmente não conversou e nem eu quero contato com ele para não prejudicá-lo. Mas eu, depois da eleição, enquanto ele era presidente da República ainda, eu fiz uma viagem com ele, tive boas conversas com ele. Então, assim, eu não acho que... Você nunca viu o presidente falando que ele me culpa de ter perdido a eleição. Até porque eu acho que ele próprio desconfia sobre enfim, muitos brasileiros desconfiam do resultado da eleição. Então, não sei o que ele próprio pensa a respeito. E a sua relação com o PL mudou também? Também não. No dia da operação eu fui inclusive ao PL, conversei com o Valdemar. Um pouco antes da gente começar a gravação, a gente viu em alguma imprensa que o PL estaria afastado de mim, daria por certo minha cassação. Mandei uma mensagem para o Valdemar, ele retornou a ligação e disse que vai desmentir isso. Ou seja, muita coisa de fake news na imprensa. Isso foi agora há pouco, né? Agora há pouco. Ok, vou te perguntar agora sobre o assunto do momento, o caso do hacker Walter Delgatti Neto. A senhora está sendo acusada de contratar o hacker para inserir dados no CNJ, incluindo mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. O seu depoimento estava previsto hoje na PF e foi adiado. Por quê? Foi adiado a pedido da própria delegacia, né? O delegado entrou em contato, o escrivão do delegado entrou em contato com o escritório do meu advogado. E como meu advogado já tinha dito publicamente que se ele não tivesse acesso aos autos eu ficaria em silêncio, o próprio delegado, a própria delegacia falou, vamos então cancelar isso daqui, esperar os acessos aos autos, a gente remarca novamente. Aí eu fui até a frente da PF, porque eu sabia que tinha muita imprensa lá, para poder até dar uma satisfação para eles. E, enfim, o depoimento foi praticamente cancelado pela própria Polícia Federal. Deputada, uma apresentadora da Globo News informou hoje que a senhora teve acesso aos autos, foi. E, inclusive, foi uma pergunta que meu advogado respondeu na porta lá da Polícia Federal. Se a gente tivesse tido acesso aos autos, que eles deram a data do dia 2, que é o dia da operação, por que o próprio delegado falaria sobre o adiamento? Né? O próprio delegado sabe das informações. O que a gente teve acesso foi a 40 páginas do processo, que era o porquê da operação na minha casa. Isso realmente a gente teve acesso, ou seja, o porquê da operação. Porque quando chegaram na minha casa, eu não tinha nem acesso a isso, só tinha um mandado dizendo que tinha que buscar armas, munições, dinheiro acima de R$10 mil e meu passaporte. Inclusive, meu passaporte não faz sentido nenhum, já que nas 40 páginas não faz menção nenhuma à minha proibição de viajar do país. Eu sou membro da Comissão de Relações Exteriores, tenho missões oficiais já programadas para esse ano, então eu não posso ficar sem passaporte, né? Ainda mais o diplomático.
Agora, fake news, então. Fake news em relação a isso. E teve outra fake news também, que estou tentando me lembrar qual foi. Sobre a operação da polícia no seu gabinete. No meu gabinete. Primeiro que quem abriu a porta do meu gabinete não foi a Polícia Legislativa. Outra apresentadora da Globo News disse que quando a PF chegou já estava tudo limpo. É que meu gabinete estava esvaziado e que eu não tinha computador na minha sala. Eu já fiz uma solicitação à Câmara para que a Câmara diga se alguma vez foi instalado algum computador na minha sala. Porque o ponto de computador na Câmara, quem faz é a própria TI da Câmara, né? Então, assim, eu até poderia ir com notebook, mas nunca fui, porque eu sempre trabalhei pelo celular. Inclusive, a PF apreendeu 2 celulares, que um é pessoal meu, um é para conversar com meus pais, enfim, com parentes, com pessoas mais próximas, e o outro é para falar de trabalho. Então, eu tenho vários grupos de trabalho e tudo ali eu falo por grupo. E peço tudo para o grupo, assino pelo celular. Hoje em dia, pelo celular, você faz tudo. Então, não tem necessidade de ter computador. E eu tinha um tablet em cima da mesa, que a Polícia Federal deve ter aberto, porque não tinha senha, e não tinha nenhum arquivo, então eles não levaram. Então, eles não levaram o tablet porque eles não queriam, porque não tinha nada no tablet. Mas falar isso é praticamente acusar a Polícia Federal de ter vazado a operação, né? Então, eu tenho como provar que eu nunca tive computador no meu gabinete, e isso é uma falsa acusação de ocultação de prova. É muito grave a imprensa falar uma coisa dessa, ou seja, é mais do que fake news, é um crime. Deputada, ainda sobre o hacker Delgatti, como que ele se aproximou da senhora? Na saída de um hotel lá em Ribeirão Preto, uma pessoa, estavam em 3 rapazes, e ele pegou e falou assim para mim: deputada, posso tirar uma foto com a senhora? Eu falei: eu só vou deixar porque você é ruivo. Brinquei com ele ainda, né? Aí ele veio, tirou foto comigo: sabe quem eu sou? Eu falei: não. Ele falou: sou o Walter. Eu falei: Walter? Ele falou: Walter Delgatti. Eu falei: continuo sem saber quem é você. Eu sou muito ruim de nomes, sempre muito difícil eu lembrar o nome de alguém. E aí ele falou: eu sou o hacker da Vaza Jato, eu invadi seu telefone. Eu falei: ó, e você encontrou alguma coisa lá? Ele falou: não, inclusive invadi de todo mundo, invadi do presidente, invadi dos ministros e tal. Aí eu falei assim: bom, então se você não achou nada, eu fico menos preocupada. Aí tirei a foto e saí de perto. Mexi na minha mala, aí voltei, eu falei: posso te perguntar uma coisa? Ele falou: pode. Eu falei assim: a urna é confiável? Ele falou assim: qualquer coisa que seja eletrônica não é confiável. Eu falei: posso pegar seu telefone? Ele falou: pode. Peguei o telefone dele, fiquei alguns dias com o telefone dele ali, sem fazer nada. Um determinado dia eu pensei bastante, né? E o que acontece? Eu tenho 2 coisas do TSE que eu tenho conhecimento há muitos anos, porque eu tenho nas ruas desde 2011, eu acompanho questão política há muitos anos. Uma é o teste de público de segurança, chama TPS. Inclusive o TPS foi realizado, trouxe aqui por escrito, 2009, 2012, 2016, 2017, 2019. Entre aspas, está escrito no site do TSE: entidades fiscalizadoras podem iniciar inspeções 1 ano antes das eleições, tendo em mão o código-fonte da urna eletrônica. 206 mil novas urnas eletrônicas foram usadas nessa eleição de 2022. Inclusive, também fornecidos dados no dia 24/6 de 2022 pelo próprio TSE, dizendo que era 206 mil novas urnas. Não sei se o número é esse mesmo, mas está dentro do próprio site do TSE. O TSE também fala sobre teste público de segurança, tem várias publicações sobre isso, mas eu li mesmo do dia 3/4 de 2020, que falava sobre quais anos tinham sido feitas. Como é do 2020, ele só trata do 2019. Eu não consegui achar informações se foi feito em 2022. Mas fato é que a gente estava bem antes da eleição. Eu pensei: poxa, se ele é um esperto em tecnologia, ele poderia fazer esse teste de segurança. E entrei em contato com ele para ver se eu podia conversar com ele. Ele me colocou em contato com o advogado. O advogado, tudo que ele escrevia, ele apagava em seguida. Ele escrevia e apagava para todos, escrevia e apagava para todos. E aquilo ele me deixou um pouco insegura. Eu falei: bom, vocês querem conversar pessoalmente? É melhor? Ele falou: tá bom. Aí ele foi até Brasília. E o Walter Delgatti, o advogado dele, com um filho. E aí chegaram na minha casa, enfim, teve algumas coisas que eu não posso comentar aqui porque faz parte do processo, eu tenho que falar lá. Mas fato é que existia sim uma intenção minha em tentar fazer esse teste público de segurança com o Walter.
né, pedir oficialmente para que fosse feito esse teste de segurança. A gente estava antes das eleições. E se o próprio site fala que é 1 ano antes das eleições, ou seja, a gente estava no prazo ali ainda, não era 1 ano antes, mas a gente estava no prazo de pedir antes das eleições. Então, principalmente para essas 206 mil novas urnas que tinham chegado e que é a notícia de junho de 2022. Então, e a gente tinha ali algumas informações de que parece que 53 mil urnas não foram testadas nesse teste de segurança. 53 mil urnas é muita coisa, dá para você mudar o resultado de eleição com 53 mil urnas. E eu perguntava para ele qual era como que isso podia acontecer, como que podia, segundo o ponto de vista dele, como poderia acontecer uma fraude de uma urna, assim, como que poderia, do ponto de vista técnico. Ele falou, olha, eu posso inserir um vírus de inteligência artificial que no dia da eleição ele seja ativado às 9 da manhã, isso no código-fonte, e às 17 horas ele seja autoimplodido. Ou seja, também existe uma auditoria extraordinária, que é o artigo 51 da Resolução 23.673, de 14/12/2021, que é uma verificação extraordinária após as eleições. Mas isso também não poderia ser feito, porque se ele pode se a inteligência artificial pode se autoimplodir depois de acontecer, então não adianta nada tentar uma auditoria depois. Aí eu pensei, mas dá para vocês fazerem algo antes, então? Isso não foi para frente. Por diversos motivos, os quais não posso comentar aqui detalhes, mas depois que tiver toda a oitiva, o processo aberto, etc., eu vou poder comentar, mas fato é que não foi para frente, não aconteceu. Foi uma ideia que eu tive, discuti com ele, mas não aconteceu. Com a presença dele em Brasília, eu perguntei para o presidente se ele gostaria de conversar com um experto em tecnologia, e o presidente disse que sim. Eu tinha mantido tudo isso em sigilo, levei o Walter lá na Alvorada, mas essa operação, né? Essa visita vazou, acho que 1 dia ou 2 dias depois, isso foi em agosto. Então, assim, a única coisa que o presidente perguntou a urna é 100% confiável? Ele falou que não. E a gente conversou mais algumas coisas, depois disso ele foi para o Ministério da Defesa para falar justamente sobre como fazer para que essa inteligência artificial não fosse usada contra nós ou contra o Lula, né, contra qualquer um dos lados, na eleição. Ele disse o seguinte, como essa inteligência artificial é muito difícil de você pegar, porque existem milhões e milhões de linhas de programação no código-fonte, a melhor forma de você pegar algum tipo de risco é, no dia das eleições, 600 urnas, pelo menos, no mínimo de 600 urnas, serem verificadas naquele teste de integridade, mas sem nenhum aviso prévio. Realmente foram verificadas, não 600, mas menos do que isso, só que não foi assim uma verificação sem aviso prévio. Teve um aviso prévio, inclusive em quais urnas e quais sessões seriam. Então o TSE ficou sabendo com antecedência em quais locais seriam feitas os testes de integridade. Esse teste de integridade antigamente era feito nos tribunais regionais eleitorais em urnas específicas. Agora não, agora ela foi feita em urnas que estavam espalhadas por todo o Brasil, só que foi avisado antes. Inclusive, eu tive uma conversa depois com o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, falando, Paulo Sérgio, por que no segundo turno vocês não fazem essa inspeção em 600 urnas sem avisar nada para ninguém? Quem estava junto, inclusive, é o Garnier, e o Garnier falou que seria o ideal. E aí o Garnier falou, eu acho que é isso que tem que ser feito. E aí o Paulo Sérgio disse que não era possível. Então, e que ele teria que avisar com antecedência o TSE, porque eles não deixariam fazer o teste de integridade sem avisar antes. Então, os fatos são esses, assim, os principais que eu acho que o público precisa ficar sabendo, porque muita gente está julgando o fato de eu ter me aproximado do Walter Delgatti como algo ruim. Mas eu acho que existe boa parte da população que está acompanhando a gente agora, boa parte dos meus eleitores, eu tenho certeza que tinham dúvidas sobre as urnas. E não é crime ter dúvida, tanto é que na própria resolução do TSE você tem um teste de segurança, né? E esse teste foi realizado em vários anos, então por que não pode, você não pode ter dúvida, né? É que hoje muita gente tem medo de falar sobre isso, porque qualquer pessoa que está levantando a dúvida sobre isso está sendo presa ou está sofrendo a operação da Polícia Federal. Agora, já sofri tudo que eu podia sofrer, então assim, o máximo que eles podem fazer agora é me levar para a cadeia.
Mas fato é que eu tive dúvidas, sim. E as dúvidas que eu tive foram, em parte, sanadas, mas não ocorreu como deveria ocorrer e como o próprio Walter Delgatti disse naquela época que poderia sanar uma possível fraude. Se aconteceu fraude ou não, ninguém nunca vai saber. Deputada, o seu depoimento para a Polícia Federal já tem data? Novo depoimento? Ainda não, porque a gente desmarcou só e a gente não sabe quando que a gente vai ter acesso aos autos, né? Eu espero que a gente tenha acesso aos autos amanhã ou depois, ou seja, ou terça ou quarta-feira, para que eu possa prestar depoimento ainda essa semana. Tem sido muito divulgado que líderes da Câmara dos Deputados já têm dado como certa a sua cassação pelo Conselho de Ética após essa operação da Polícia Federal. Mas eu apurei as suas redes sociais e a senhora tem muito apoio dos seus eleitores e dos seus seguidores. Não seria um precedente perigoso essa cassação, já que porque tem outros deputados que também estão com nomes representados no Conselho de Ética, como o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira. Não seria um precedente perigoso, principalmente por vocês serem grandes puxadores de votos do PL? Não seria um tiro no pé do PL? Na verdade, a imprensa dá como certa a cassação. Na verdade, ela fala assim, ó, o PL não tá ajudando a Carla, dá por certa a cassação dela. Aí diz, deputados dão como certa a cassação da deputada Carla dentro do Conselho de Ética. E há uma outra história dizendo que talvez eu não seja cassada pelo Conselho de Ética, mas pela condenação minha no STF, enfim, ou cassada pelo TSE. Então, assim, tem várias versões, né? Em todas as versões eu sou cassada. Mas a verdade é que me perguntaram, inclusive hoje, me perguntaram também no dia que eu dei depoimento depois da operação na minha casa. Eu não tenho uma cassação porque eu não fiz nada de errado. A cassação no Conselho de Ética é por um palavrão que supostamente eu falei. Realmente eu falei o palavrão, mas não foi em ofensa a uma pessoa. E quando eu expliquei isso na terça-feira para o relator falou assim, eu falei assim, relator, eu até me envergonho de ter falado palavrão. Não é bom para mim, para minha imagem como mulher, ele até brincou, ainda mais uma mulher bonita como a senhora. Ou seja, o próprio relator, aí depois logo em seguida ele fala assim, então se a senhora pedir desculpas para ele publicamente, eu posso dar como encerrada essa questão. Aí eu falei, eu peço desculpas agora já. Eu peço desculpas porque, assim, na minha intenção não foi ofender o deputado. Porque ele tinha me ofendido várias vezes, jurei pela vida do meu filho. Ele tinha me ofendido várias vezes aquele dia. E eu falei assim, agora só falta você me mandar para aquele lugar. E aí, aquilo ali não foi uma ofensa a ele, foi tipo assim, poxa, agora só falta esse cara me xingar mesmo, de fato, né? Me chamou de pistoleira, falou, quando eu estava falando ali na comissão com o Flávio Dino, ele disse assim, deputada, aqui não é São Paulo para você sair atirando por aí, como se eu tivesse atirado em alguém na minha vida. Então, assim, você fica na hora, você fica nervoso. E não é só o meu caso que tem de quebra de decoro. Não, a CPMI... CPMI está cheio de quebra de decoro. Então, se a gente for caçar deputados e senadores porque falou um palavrão, ou porque xingou alguém, ou porque desrespeitou alguém, como é o caso, por exemplo, da Sami, que desrespeitou o tenente-coronel Zucco na última sessão da CPMI da CPI do MST, se tiver cassação para isso, então todo mundo vai ser cassado. E não é só direita não, é direita e esquerda, porque a esquerda é muito mais agressiva na forma de responder do que a direita. Como a senhora vê o posicionamento do Congresso em relação a isso? Teve a cassação do Deltan Dallagnol, essa fragilidade, o Congresso está permitindo essa fragilidade? Está. Com os deputados, com os defensores do povo? Está porque grande parte ou deve ao STF ou tem receio de o STF fazer com ele o que está fazendo comigo. Porque você não precisa ser culpado para o STF fazer uma operação na sua casa e transformar a sua vida no inferno. Você pode ter um indício de alguma coisa. Então não seria a hora desse Congresso então se unir para fortalecer o Congresso perante o povo? A sociedade, o Congresso está, assim, fragilizado. Com certeza. Eu acho que o povo nos vê, e nos vê até como um peso morto, né? Eu me sinto, às vezes, um peso morto, porque às vezes você quer fazer alguma coisa e não consegue.
Para mim é muito mais importante a opinião pública do que a opinião de determinadas pessoas. As entendeu? pessoas estavam esperando uma forte ação da oposição. O que a senhora acha que está acontecendo lá dentro, que a senhora vê? O que eu vejo é que o governo Lula tem agido... Que o povo não está tendo essa resposta. Primeiro que o governo Lula está agindo de maneira... Você viu como é que foi feita a reforma tributária. Né? Em 40 minutos a gente não teve nem tempo de ler a reforma tributária. Ou seja, todas as pessoas, todos os deputados teriam por obrigação votar não. Porque não teve tempo nem de ler o novo texto. E era um novo texto completamente diferente do anterior. Então, como é que você vota sim num projeto que você não leu? Não tem como você ler em 40 minutos, mais de 150 páginas. Então, aqueles que votaram sim porque conseguiram ganhar alguma coisa do governo. E ele liberou bilhões e bilhões de emendas parlamentares, né? Falaram emendas PIX, né? De emendas parlamentares. Então, assim, a gente tem um grupo que deve ao STF, a gente tem um grupo que está vendido ao Lula, a gente tem um grupo que, bom, está mancomunado com grupos terroristas e comunistas no mundo todo, né? Como é o caso, por exemplo, o PT. Eu já denunciei o PT e pedi a cassação do PT, já por 2 vezes, uma à Procuradoria-Geral Eleitoral e depois à Procuradoria-Geral da República. Porque o PT ele tem ligação direta com grupos que são paramilitares. O MST, a Via Campesina, o qual o MST é ligado, a Via Campesina é um grupo paramilitar. Então a gente tem o que acontece, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, tantas pessoas morrerem ou serem presas por não terem feito nada, simplesmente por se opor ao regime de Maduro. Aí de repente Lula recebe Maduro aqui. Aí eu denunciei o PT pedindo a cassação dele, porque primeiro ele tem ligação a processos, a grupos paramilitares. Segundo, ele recebeu dinheiro internacional, o Carvajal fala isso, dinheiro internacional do Maduro. Só de ter recebido esse dinheiro internacional, o artigo 17 da Constituição e o artigo, acho que 28 da lei dos partidos, diz que isso é proibido. Então, o PT já teria que ser cassado só de ter recebido esse dinheiro. Além disso, ele tem uma subordinação ao Foro de São Paulo, que é um braço internacional, que tem ligação inclusive com o MST, que esteve no Distrito Federal agora na reunião do Foro de São Paulo. Então, você tem também a subordinação a um grupo internacional, que também não pode na lei de partidos. Então, uma série de coisas que acontecem e que eu denunciei e que não vão para frente. Nós temos agora o PL das fake news, que está vindo aí. A senhora, como que a senhora tá vindo vê de a oposição? Novo, tá vendo de novo. A senhora acha Olha, que a oposição está forte, que é preciso uma campanha forte, que é preciso que as pessoas se manifestem nas redes sociais? O que a senhora sente dos seus eleitores? Rose, da última vez, a gente só conseguiu não colocar o PL em votação porque ficaram com medo da rejeição do PL na Câmara por conta da pressão de vocês que estão assistindo. A gente só conseguiu a vitória graças ao povo. Por isso eu queria pedir assim, com todo carinho, você que está aqui em casa, você que está ouvindo a gente, não desista do Brasil. Eu sei que cansa, eu sei que a gente está vivendo um momento difícil, eu sei que não é fácil olhar para a presidência da República e ver um homem como esse lá, que a gente já sabe que fez tanto contra o Brasil, vê-lo recebendo gente, ditador como o ditador da Nicarágua, Maduro, e tantas pessoas que ele recebeu aqui, e ter que engolir tudo isso, vê-lo dizer que tem que extirpar os bolsonaristas, né? Ou seja, nós já conseguimos vencer o Bolsonaro, agora temos que extirpar os bolsonaristas, ou seja, incitando o ódio contra a gente. Eu sei que você está com medo por causa das prisões de 9 de janeiro, mas a gente não pode desistir. Se a gente perder essa força de vocês, eu, por exemplo, se perder a força do meu eleitorado, se o meu eleitorado se virar contra mim porque não entende as coisas que eu tenho feito, a situação vai ficar muito mais difícil. E vou te dizer uma coisa, o Ulisses Guimarães dizia, o político só tem medo do bafo do povo no cangote dele. E isso é verdade. Agora, o que acontece é que, infelizmente, a gente está tendo uma situação no Congresso que é sui generis, né? Por exemplo, quem tem que parar o Supremo Tribunal Federal nas coisas irregulares que eles fazem é o Senado. E o Senado, hoje em dia, tem um presidente que não quer enfrentar, né? Não quer ou está recebendo alguma coisa por não enfrentar, né? Tem muitos processos dele, né, do antigo escritório dele, que estão no Supremo Tribunal Federal. Então, a situação não está fácil. Mas, assim, a gente
a gente tem, nós somos poucos ali dentro ainda. Nós somos 140, nós não somos maioria. A oposição são 140 pessoas, e 140 pessoas não fazem milagre. E eles estão gastando muito dinheiro. Né? Nessa época, no ano passado, a gente tinha tido superávit, agora a gente teve déficit de não sei quantos bilhões, né? 140 e poucos bilhões. A gente tinha tido superávit de valores parecidos com esse o ano passado. Então, assim, a situação do Brasil não está fácil. Só que o povão mesmo, a grande maioria que não conhece de política, só começa a doer quando dói no bolso. E, infelizmente, ainda não começou tanto a doer no bolso, suficientemente para a gente poder pedir o impeachment, por exemplo, apesar de eu ser já autora de 3 pedidos de impeachment contra o Lula. Já existe motivo para isso. Falando nisso, como a senhora vê o termômetro das pessoas, em questão de pessoas irem às ruas? A gente sempre ouve isso. Estão com receio, Rose, estão com receio. Eu fico pensando assim, 7 de setembro está chegando e a gente tinha que estar nas ruas. A gente tinha que estar nas ruas de novo. Mas eu acho que uma coisa que seria interessante seria assim, estar nas ruas só num local, entendeu? Por exemplo, só aqui em São Paulo. Porque em São Paulo é um local onde a gente tem o governador, né, do nosso lado, é uma pessoa que é equilibrada, a Polícia Militar é equilibrada aqui. A gente tem um bom trabalho da Polícia Militar durante as manifestações que dão menos projeção, por exemplo, ou menos possibilidade de haver uma invasão de infiltrados, etc. Então, São Paulo é um bom local para se fazer uma manifestação. Não é um bom momento de se fazer uma manifestação em todo o Brasil, mas acho que em São Paulo seria uma boa. Só que como é que eu posso pedir pro meu eleitor, para as pessoas que estão aqui irem para as ruas, se a última vez que a gente teve algo nas ruas, né, pessoas foram presas. Né? Eles têm receio, as pessoas estão com receio, estão com medo. A gente conheço pessoas que tiveram que prestar depoimento na Polícia Federal porque no Instagram dele ele colocou vídeos meus, do Nicolas e de outras pessoas. Então, eu me coloco no lugar deles, porque eu já estive nesse local. Eu como líder do Nas Ruas, eu fui denunciada por grave ameaça à ordem pública e desagravo ao Poder Judiciário em 2016. Quer dizer, eles estavam começando a colocar a manguinha para fora. Eu era uma consultora, né, uma gerente de projetos da KPMG, trabalhava numa das maiores empresas do Brasil. Fazer política para mim era, tipo assim, meio que um hobby, uma forma de prestar serviço à população, sabe? Era um trabalho social que eu fazia. Então, eu imagino como está a população. Mas, assim, essas pessoas não podem desistir da gente. Eu preciso que vocês não desistam da gente. Eu tenho certeza que tudo que a gente fez nos últimos anos, pelo menos eu falo por mim, essa ligação, por exemplo, com Walter Delgatti, nunca imaginei que isso pudesse falar de CNJ, eu prender Alexandre de Moraes, mandar de prisão. Agora, a principal pergunta, Rose, ninguém está fazendo. O motivo assim, mais escabroso dessa coisa toda, dessa operação toda, não é o fato de eu estar sendo acusada de mandar alguém entrar no CNJ para fazer uma mandada de prisão contra o Alexandre de Moraes. Eu não sou de ficar fazendo brincadeirinha, meu trabalho não é uma brincadeira. Todos os motivos que me levaram a falar com o Delgatti foram motivos sérios e baseados na lei, em resoluções do TSE. Agora, ninguém está se perguntando como é que uma pessoa pode entrar no CNJ e simplesmente expedir mandatos de soltura. Foram expedidos 10 mandatos de soltura, isso não tem nada a ver comigo. Foi ele com outro cara. Agora, e se esse mandato de soltura fosse do Marcola? Ou fosse de pessoas pedófilos, de assassinos, de pessoas que... Né, normalmente quem está na cadeia precisa estar na cadeia. Nenhuma pessoa do povo pode ter acesso ao CNJ de uma maneira tão fácil assim. E a imprensa não está falando sobre isso. A imprensa está falando sobre o fato de talvez eu ter sido a mandante disso. Mas ninguém está se perguntando, caramba, como é que pode uma pessoa do povo ter acesso ao CNJ e mandar expedir 10 mandados de soltura para pessoas que estão presas? Para mim é tão sui generis que a população tem que acordar, que é óbvio que isso foi uma cortina de fumaça. Mas eu estou preparada para responder desde que eu tenho o apoio de vocês. Assim, muita gente ainda tem prestado apoio para mim. Mas a forma como a imprensa coloca, foram mais de 300 notícias essa semana falando como se eu fosse uma vilã.
Eu não sou uma mãe de família. Assim, ó, a gente vê casos do Renan Calheiros, de outros políticos que prescreveram no STF e uma operação contra mim correr rápido desse jeito. Cadê os casos da Lava Jato de corrupção, de lavagem de dinheiro ou outros casos? Cadê esses casos? Por que não sai nenhuma prisão dali? A gente tem parlamentar que tem sujeira assim debaixo do tapete. Por que não vão atrás deles? Por que vai atrás de uma pessoa que nunca teve uma acusação de dinheiro desviado, de lavagem de dinheiro, de nada? É só por falar. Então, a coisa está muito invertida. Eu acho que a gente precisa tomar um novo rumo. Por esse motivo de estar tudo tão invertido, a senhora teme, ou pior, teme ser presa, alguma outra coisa assim? Olha, temer, eu não tenho medo. Na tua situação que Não, eu não tenho medo, porque eu acredito muito em Deus. Então, eu acho que Deus está no controle das coisas e assim, Deus está me protegendo, tem me protegido há muitos anos. Mas pode acontecer, porque tem certas pessoas que não têm limites aqui no Brasil. E não tem gente impondo limites para eles, conforme a nossa Constituição pregaria, né? De que o Senado teria que ser o contraponto do STF. Eu fico dividida entre acreditar em Deus, né, e sei que Ele está no controle das coisas, mas tem gente aqui na Terra que se acha acima de Deus, né, acima da Constituição, acima de tudo. Então tem um pouco de receio, sim, mas não devo nada e vou continuar respondendo, vou continuar enfrentando como puder enfrentar. Deputada, para encerrar a entrevista, eu gostaria que a senhora falasse um pouco do seu trabalho no parlamento, seus projetos, posicionamento. Obrigada. Bom, hoje eu sou atuante na Comissão de Fiscalização e Controle, que é a principal comissão para fazer oposição ao atual governo. Quem é presidente é a Bia Kicis, eu sou membro de lá e sou membro também da da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Também acho que é um assunto importantíssimo, de que a gente precisa ficar de olho na nossa defesa nacional. Mas, assim, nesses 4 anos e meio eu trouxe até alguns números aqui, alguns indicadores do meu trabalho, né? Eu fiz 35 denúncias ou representações, como essa, por exemplo, que eu falei da cassação do PT, como aquela da lagosta do STF, que depois eles tiveram que fazer outra licitação. Fiz 60 pedidos de informações, a grande maioria nesse governo agora. Fiz dois PLs foram sancionados na época pelo presidente Bolsonaro. Um deles é o Henry Borel, aquela lei que aumentou a punição para quem mata crianças, né? Tem 4 ações populares, que são ações importantes também, como, por exemplo, o pedido de prisão do General Dias, né? Aconteceu bem no dia que explodiu aquela questão do General Dias, com as imagens que foram publicadas. Tenho 516 proposições legislativas e tem um projeto que já foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, que é uma punição mais rígida para quem causa maus tratos a idosos. Porque até pouco tempo, bom, agora, nossa legislação agora, ela pune mais quem maltrata cachorro do que quem maltrata idoso. Então esse projeto já passou pela Câmara, agora está no Senado. São alguns dos números aí que a gente tem trabalhado nos últimos 4 anos e meio. E não vamos parar não, tem muita coisa por aí. Deputada, quero mais uma vez agradecer a aceitação do convite, bom trabalho, boa sorte. Obrigada, Rose, obrigada a todos vocês e não desistam do Brasil. O programa 011 News Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora. Até a próxima.